Boa tarde, irmãos. A partir de agora, estaremos falando a mensagem de Deus para os nossos corações no dia de hoje. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Crônicas, segundo Crônicas, no capítulo 7, versos de 13 a 16. A palavra de Deus nos diz que se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Pois agora escolhi e consagrei esta casa, para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. Queridos, antes de entrarmos propriamente dito no que iremos falar hoje, o tema é o que fazer diante da crise. O que nós devemos fazer diante das crises que se apresentam diante de nós. Antes eu quero situar os irmãos nesse contexto no qual nós fizemos a leitura. Se nós voltarmos um pouco nos capítulos anteriores, principalmente o capítulo 6, a gente vai ver que Salomão ele construiu o templo que Davi queria construir, Davi seu pai queria construir e Deus não permitiu, mas Salomão ele construiu, né? E ali era um tempo de inauguração do templo que Salomão construiu. E Salomão, até então, tinha um relacionamento bem especial para com Deus. O relacionamento de Salomão com Deus era algo tão intenso, tão tremendo, que Deus chegou ao ponto de dizer para ele, lá em 2 Crônicas 1,7, né, falando em sonhos, falou para ele: olha, Salomão, pede o que você quer que eu vou te dar. Sabe? É um relacionamento tremendo esse, né? E Salomão constrói o templo, e ele dedica o templo, e foi 14 dias de festas, né? E foi uma festa muito tremenda, uma festa muito grande. E nesta festa, foram dias de muitas orações, o povo orou muito a Deus, o povo louvou muito a Deus, o povo sacrificou muito a Deus. E, acima de tudo, o povo se consagrou ao Senhor, né? E como resposta disso, a todo esse movimento, a todas essas orações, louvor, sacrifício e consagração, Deus responde com o fogo dos céus, consumiu o holocausto, né? E ao mesmo tempo, Deus encheu o templo com a sua glória. Ou seja, Deus esteve de maneira marcante ali naquela cerimônia. Trazendo um pouco para nós, o templo nos dias de hoje é a igreja, é a própria igreja. Não é o templo físico construído, mas é a própria igreja. E o que aconteceu ali com Salomão é o mesmo que acontece conosco quando a gente ora muito, quando a gente louva muito, quando a gente sacrifica, faz sacrifícios de adoração ao Senhor, quando a gente se consagra ao Senhor. É a resposta que Deus nos dá, é nos enchendo da sua glória. Bem, Salomão, nesse tempo, ele fez uma oração ao Senhor. Fez uma oração profética, né? Uma oração profética.
E a oração, ela está lá registrada no capítulo 6, a partir do verso 36, que diz assim: se pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregarem aos inimigos, de modo que os que levem em cativeiro para alguma terra longínqua ou próxima, se na terra para onde forem levados em cativeiro caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, cometemos iniquidade, pecamos perversamente. Se eles se arrependerem de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os tenha levado cativos, né, e orarem, voltados para a sua terra, que desde a seus pais e para a cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então dos céus, lugar da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas. Defende a sua causa e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Como havia dito, era uma oração profética, né? E no capítulo 7, a partir do verso 12, Deus dá a resposta a Salomão. No verso 12, Deus diz o seguinte: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Deus disse para Salomão, em primeira mão: eu ouvi a oração que você fez. Eu quero que você saiba que este lugar é um lugar, para mim, uma casa de sacrifícios. Trazendo para nós, Deus está atento às nossas orações. E as orações que foram feitas pela igreja, que é a igreja do Senhor, é onde o Senhor escolheu para a casa de sacrifício de louvor e adoração. Bem, depois, em seguida a isso, Deus ele levanta algumas situações de crises, né? E situações de crises que determinadas primariamente por julgamento da parte dele. Ele é muito claro, olha, se eu cerrar os céus e tal, ou seja, se ele fizer isso, são situações oriundas de julgamento. E ele, nessa situação de julgamento, ele fala de 3 situações, né? Primeiro, se não tiver chuvas, se a seca pegar e consumir o solo, né? Se os gafanhotos consumirem a terra ou se a peste chegar. O que significa, primariamente, a questão das chuvas, né? Se não tiver chuva? Ou seja, Deus está falando de escassez, né? Escassez de alimento, escassez de suprimento. E se houver algum tipo de escassez na nossa vida, depois ele fala dos gafanhotos consumindo a terra. O que é que ele está falando? Está falando de economia. Se por um acaso a economia mundial entrar em colapso, né, e não houver condições financeiras mais na terra, se a terra secar os seus provimentos, né,
E depois ele fala de pestes. Pestes são doenças coletivas, né? Se mandar doenças coletivas em função de julgamento, né? Eu vou ensinar a vocês, em outras palavras que Deus está falando aqui, eu vou ensinar a vocês o que fazer para que as chuvas cheguem, os gafanhotos sejam mandados embora e a peste se acabe. Eu vou ensinar a vocês a receita para solucionar esse problema. Deus levantou essas situações extremas, situações de julgamento, para que a gente aprenda como agir. Ele nos dá a receita para que nós possamos sair das dificuldades. E esse momento que nós estamos vivendo, queridos, aí, coronavírus, é um momento muito grave, é um momento muito sério. O vírus, a gente, independente de onde ele tenha partido, de como ele tenha começado, que acho que agora não é mais hora de pensar nisso, e sim pensar na prevenção em termos de contágio e pensar no que a gente fazer nesse momento. Deus está julgando a terra nesse momento. Deus está julgando. Se os irmãos forem olhar de uma maneira mais acurada, os irmãos vão perceber o que as pessoas têm feito com o nome de Deus ultimamente. Se nós formos pensar, a China é um país que persegue cristãos. Se nós formos pensar mais ainda, a gente vê que somente aqui no contexto de Brasil, ultimamente, tem sido quase moda escarnecer do Senhor. Nós tivemos, há algum tempo atrás, numa das paradas gays, mais especificamente, se eu não me engano, a de 2017, salvo engano, um total escarnecimento de Jesus, escarnecimento de Deus. Eles até atos homossexuais no meio da avenida praticaram, né? E falando em nome de Deus, um Jesus crucificado, homossexual, beijando outro homem, coisa abominável, coisa de abominação. Seguindo essa mesma linha, nós tivemos no ano passado a escola de samba Gaviões, da Fiel, se não me engano, em São Paulo, que colocou na avenida um Jesus sofrido, que apanhava o tempo todo do diabo, vivia o tempo todo sob o domínio do diabo, apanhando o tempo todo. Em dezembro tivemos aquela polêmica, né, da Portas do Fundo, né, aquele portal no qual colocava Jesus como gay, Maria como lésbica, e foi uma polêmica muito grande. Nós tivemos, algum tempo atrás também, as exposições nos museus aí, gente patrocinado pelo Banco Santander, né? Aquele CRIR Museu, né? Que também era nessa mesma linha, né? Que eles pegavam uma imagem sacra católica e ralava nas partes genitais de um homem. De sorte que muita abominação. Agora, por último, no carnaval desse ano, a Mangueira, no Rio de Janeiro, saiu aí também escarnecendo a Deus. E a gente tem visto que, assim, espiritualizando a coisa, a gente tem visto que isso nada mais, nada menos que uma resposta de Deus.
Deus está dizendo, olhe, eu existo e eu sou poderoso e eu vou pegar uma coisa bem minúscula e vou botar o mundo de joelho. É isso que está acontecendo. O mundo está de joelhos diante dessa situação. E é algo terrível que está acontecendo, né? O mundo está dissolvendo, a economia está dissolvendo, a fome e o que vai vir aí à frente, meus queridos, são coisas terríveis. Não tem dinheiro mais, não tem comida, tudo parou. De sorte que a destruição será muita. A morte, as mortes pós-vírus, talvez sejam bem maiores do que as mortes que o vírus irá provocar. Até porque é o vírus que menos mata. Devemos ter cuidado absoluto com as pessoas que estão no grupo de risco, né? Aqui na igreja nós temos algumas pessoas, a irmã Bena, temos a irmã Noemi, tem a irmã Cacilda, tem eu próprio também, né? E tem o Marcos, né? Tem algumas pessoas que fazem parte do grupo de risco. Então essas pessoas precisam estar preservadas, precisam estar isoladas, cada um no seu canto. Mas os demais não devem se expor em função de não contaminar, não levar contaminações para as outras pessoas. A gente deve obedecer, até porque a Bíblia diz que nós precisamos obedecer às nossas autoridades, né? E as autoridades estão pedindo que nós fiquemos confinados, e é isso que nós vamos fazer, nós precisamos obedecer às leis, né? Mas a mortalidade provocada por esse vírus é relativamente pequena. Mas, repito, não devemos sair das nossas casas, devemos ficar confinados mesmo, até que passe essa onda terrível, né? Até que passe a condição de contaminação, né? A gente não sabe, muitos de nós não sabemos que doença que nós temos. Às vezes tem gente que tem diabetes e não sabe, e de repente pega um vírus desse e vai a óbito. Então, em função de nós não sabermos, a gente tem que se prevenir. Mas o fato maior que a gente quer trazer aqui é que, diante dessa situação absurda, diante dessa condição terrível que nós estamos vivendo neste momento, Deus, através da sua palavra, nos dá saída, nos dá a fórmula de como nós enfrentarmos esse momento e sairmos vencedores, né? Sairmos vencedores. Eu acabei de dizer há pouco que esse vírus colocou o mundo de joelhos, mas as pessoas comuns estão de joelhos por não saber como enfrentar e como conseguir passar bem por esse momento. Mas nós, os crentes, devemos estar de joelhos, mas em oração. Observe que, ao mesmo tempo que esse vírus abrange a todas as criaturas, a nós, os crentes, atinge de maneira diferenciada. O objetivo para nós, os crentes, é aproveitar esse momento para a gente fazer coisas que muitas vezes a gente já tinha deixado de mão. Quanto tempo você não se dedicava à sua família, a ficar com a sua família, juntos, ali, confinados, comendo juntos, orando juntos? Há quanto tempo? Por quê? Porque o dia a dia, as coisas do dia a dia estavam nos levando para longe de Deus. Estavam nos afastando de Deus, estavam nos afastando de atos e ações cristãs que agradavam a Deus.
Quanto tempo a gente não estava quietinho no nosso canto, com tanta oportunidade de orar e de buscar a Deus, de ler a Bíblia, sabe? Olha que coisa maravilhosa. Deus está nos dando essa oportunidade. O fato de nós ficarmos confinados, o fato de nós ficarmos aqui quietinhos, fechados, nos dá a condição de nos aproximarmos mais de Deus. É isso que Deus está querendo de nós nesse momento. E aí entra a receita que Deus nos dá para nós enfrentarmos o momento. E o primeiro tópico da receita é a humilhação. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que é... Primeiro, ele está falando somente para os crentes aqui. É o meu povo, se o meu povo, o povo de Deus. Está falando do povo de Deus, não está falando de outra pessoa que diferente. Está falando do povo de Deus. E o povo que clama, que chama pelo nome de Deus, o nosso Deus é o Senhor. E esse povo, a primeira coisa que ele requer desse povo é humilhação. Que nós aproveitemos esse tempo de confinamento para se humilhar diante de Deus. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Deus resiste àquele orgulhoso. Deus resiste àquele que tem um pescoço duro, que, sabe, Deus resiste. E o resistir aqui, meus queridos, o resistir é o mesmo que rejeitar, é o mesmo que, sabe, deixar de lado aqueles que são orgulhosos, né? Mas por outro lado ele diz, olha, eu dou graça aos humildes. Ou seja, ele derrama a sua graça sobre os humildes. Semana passada nós pregamos a respeito disso, a respeito da graça de Deus. O que é a graça de Deus? O apóstolo Paulo estava com um problema muito sério, que nós não sabemos exatamente que problema era, mas era um problema grave, e ele chega a clamar a Deus e diz, Senhor, tira esse espinho da carne, tira esse espinho de mim. E Deus disse, meu filho, a minha graça te basta. A graça de Deus, ela é suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada nessa vida do que a graça de Deus. E o caminho que Deus usa, o caminho que Deus pavimentou para alcançarmos a graça dele, é o caminho da humilhação, da humildade. Então é um tempo de nós pararmos e nos humilharmos diante de Deus, de nos derramarmos diante de Deus em humilhação. O segundo tópico, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque para não ser uma mensagem muito longa e não ser cansativo. Mas o segundo tópico, o segundo ponto da receita que Deus dá é a oração. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Essa é a oportunidade de nós estarmos dispensando tempos grandiosos de oração diante de Deus. Tempos grandiosos. Clamar a Deus não só para o cessar dessa epidemia aí, como também para Deus ter misericórdia de nós, né? Ter misericórdia da nossa nação. Jeremias, no capítulo 33, verso 3, diz assim, clama a mim que eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabem. Clama, o caminho é o clamar. Clama ao Senhor, coisas grandes Deus vai fazer. Coisas grandes Deus está fazendo com toda essa crise, com tudo isso aí. Deus está fazendo coisas grandes. Irmãos, o que vai vir aí pela frente são coisas tremendas. Tremendas. Mas nós
precisamos entender que nós precisamos aproveitar esse momento para estarmos orando, nós estarmos buscando ao Senhor verdadeiramente. A terceira coisa que ele fala é que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Olha só, Isaías no capítulo 55, verso 6, assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ou seja, Isaías está falando de oportunidade. Busque agora é o seu tempo. Agora é o nosso tempo, irmãos, de buscar ao Senhor, sabe? Ele está próximo de nós, Ele está guardando a nós, Ele está nos guardando, Ele está cuidando de nós. Irmãos, é a hora de buscar Ele verdadeiramente, sabe? O Senhor, Ele está em tudo isso. Esse julgamento do Senhor não é para nós. Como o julgamento lá no Egito não foi para o povo de Deus. Não foi para o povo de Deus. Tá? Não foi. Lá Moisés mandou que pintasse os umbrais das portas. E o anjo da morte, quando o anjo da morte vinha, o próprio Deus entrava aonde havia o sangue nos portais e protegia aquele. O anjo da morte passava por cima, né? Não tinha condição de entrar, porque o próprio Deus, ele protegia os seus. E hoje eu não vejo diferente. As portas dos nossos corações precisam estar pintadas com o sangue de Jesus. E o anjo da morte, o anjo da peste, a peste que está sendo disseminada, vai passar por cima de nós. Entendeu? Esse é o momento que Deus está transformando as nações do mundo. Deus está julgando as nações. E o quarto item da receita é se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, é a hora da gente olhar para dentro, para o nosso íntimo, né? E ver onde é que estão os nossos caminhos tortuosos e a gente se livrar deles. É a oportunidade da gente cair fora, né? Jogar fora tudo aquilo que é significado pecaminoso, né, dentro de nós. Nos limparmos e fazer como salmista e dizer a Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se em mim há algum caminho perverso, guia-me pelo teu caminho eterno. Esse é o momento de nós refletirmos nisso e fazermos efetivo essa palavra do salmista na nossa vida. Para concluir, eu quero concluir lendo a resposta de Deus, a conclusão da resposta de Deus a Salomão, que é para que nós tomemos posse também. Deus, Ele falou: se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos a sua face, se nós desviar dos nossos maus caminhos, Ele diz: olha, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Sabe o que é que Deus está falando aqui? Deus está colocando nas nossas mãos a responsabilidade de mudança desse quadro terrível e nefasto que está nos acometendo. Deus está nos dando a oportunidade de nós, com a nossa humilhação, com a nossa oração, com o nosso buscar dele, com o nosso desviar dos maus caminhos, ele está nos dando nas nossas mãos a condição
de mudança desse quadro nefasto. Portanto, queridos, vamos aproveitar esse tempo. Vamos orar muito, vamos buscar muito ao Senhor, vamos estar muito na presença dEle. O Senhor, Ele quer isso, Ele requer isso de nós. Nós somos aqui, os atalaias do Senhor, que nós possamos agir dessa forma. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique esse conhecimento no nosso coração, que saia do nosso oração terror, agonia, e no lugar disso, entre a nossa oração, o nosso clamar a Deus, a nossa humilhação, o nosso buscar do Senhor e o nosso converter dos seus maus caminhos. Amém? Oremos. Senhor Deus, sabemos que o Senhor está tomando conta de nós. Sabemos que o Senhor está sob controle de todas as coisas. Mas nós clamamos, Senhor, que o Senhor, mais e mais, faça com que o teu povo entenda que esse é o nosso momento. Que é o momento de nós agirmos usando o poder que o Senhor colocou nas nossas mãos. E nós, assim, coletivamente, como igreja do Senhor, a gente poder orar e buscar e vencer nesse tempo. O templo está fechado, mas a igreja não. A igreja está aberta, Senhor. A igreja está aberta. Cada um na sua casa, mas a tua igreja continua agindo e trabalhando aqui nessa terra, neste lugar. Usa-nos, Deus, grandemente para fazer a tua obra neste momento difícil. E que nós tenhamos a vitória, que o teu povo tenha a vitória, que essa nação venha reconhecer que tu és Deus, que tu és Senhor, e que toda essa nação, assim como nós temos buscado do Senhor e o Senhor tem agido, abençoando esta nação, que desta feita abençoe com essa vitória sobre esse vírus e sobre essa crise terrível que se abateu sobre nós. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos dá entendimento, porque o Senhor guia os nossos passos. Cuida de nós em todos os aspectos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.